O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou no final da tarde que o ex-presidente Lula dará entrevista exclusiva aos jornais É o País e Folha de São Paulo, que haviam feito o pedido no ano passado. A determinação de Lewandowski veio após a Polícia Federal, subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, ter anunciado que escolheria outros jornalistas para participar da entrevista, confrontando decisão anterior do próprio STF. João Caires comenta a interferência da Polícia Federal numa decisão da Justiça. A Polícia Federal de Curitiba, com sede em Curitiba, decidiu inventar a entrevista, vamos dizer assim, entrevista circo, porque ela deu permissão para outros jornalistas assistirem a essa entrevista do É o País e da Folha de São Paulo. Montar uma plateia onde a própria Polícia Federal escolhe quem vai estar na plateia, o que difere da permissão em lei do Supremo Tribunal Federal, que permite ao ex-presidente Lula conceder ou não entrevista e escolher a quem ele queira dar essa entrevista. Então, mais um absurdo, mais um caso de violação de direitos, mais um caso de desrespeito à lei, porque se o Supremo Tribunal Federal autorizou, o que a Polícia Federal tem que fazer? Isso a gente tem demarcado dia a dia e insistido que o ex-presidente Lula é um preso político, porque ele foi impedido de dar entrevista, isso durante o período eleitoral. Agora, de novo, a Polícia Federal interfere. Só para vocês terem uma noção, o próprio Fernandinho Beiramar, dos maiores traficantes do Brasil, teve direito a dar entrevista. E outros presos, todos têm direito a dar entrevista. O presidente Lula não. Todos os presos têm direito à saidinha do Dia das Mães, Dia dos Pais, saidinha de Natal. É uma lei, está prevista, você pode concordar ou não, mas está prevista em lei. O presidente Lula não tem esse direito. Entre outras coisas, que tanto medo eles têm do presidente Lula dar uma entrevista? Lula está preso. Daria uma entrevista a um jornal importante, ao País, e a Folha de São Paulo, que é o maior jornal diário do Brasil. E agora eles inventaram essa história de permitir que outros jornalistas assistam à entrevista. Jornalistas que podem, inclusive, pegar o que foi entrevistado e publicar antes do que os próprios jornalistas, ferindo, inclusive, a ética profissional, atrapalhando o trabalho dos dois jornalistas que vão fazer a entrevista do presidente Lula. Parece que aquela tal segurança jurídica que tanto se fala que o Brasil precisa ter está cada vez pior. Depois de vários crimes feitos pela Operação Lava Jato, como condução coercitiva sem ter intimado a pessoa, são várias questões que foram feitas durante a Operação Lava Jato. Ela cometeu inúmeros crimes ao rigor da lei, se a gente for seguir a letra da lei, e nada foi feito. O Supremo Tribunal Federal foi permitindo essas violações da lei e agora está sentindo na própria pele um absurdo da Polícia Federal inventar uma audiência para uma entrevista, um absurdo, uma entrevista que seria uma entrevista individual, ou seja, ele criou, a Polícia Federal do Paraná criou, vamos dizer assim, uma entrevista circo. Lamentável. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.